derredor como um leão, né, que ruge tentando nos tragar, né? E muito se ouvi dizer disso, muito se ouvi dizer disso, que o diabo anda ao nosso derredor tentando nos tragar, né? Só que essa palavra, né, que está lá em 1 Pedro 5, versículo 8 em diante, é o diabo que anda ao nosso derredor. Essa palavra bate contra, né, Hebreus 2,14, tá? Essa palavra bate contra Hebreus 2,14. E nessa noite nós vamos estar estudando e vendo sobre isso, tá? Desde já, né, eu quero novamente felicitar os irmãos, né, por mais um ano vencido, né? E felicitar os irmãos também por mais um ano que está por vir, né? Um feliz 2022 para todos aí dos meus amigos do meu Facebook, nas minhas redes sociais, tá? Quero dizer para os irmãos que aqui minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, tá? Não são contra os pastores, irmãos, não são contra meus irmãos que estão lá presos no sistema religioso. A nossa luta aqui é contra as mentiras, tá? E ordenanças doutrinárias mentirosas que são colocadas dentro do sistema religioso para amedrontar e escravizar os irmãos, tá? A nossa luta aqui é essa. A nossa luta aqui é combater, tá, as hipocrisias religiosas, a qual lá dentro do sistema religioso é pregado. Então, toda vez que eu prego aqui, eu venho desmistificar uma mentira que lá é pregada, tá? E uma dessas mentiras que lá é pregada, e quando eu fiz parte lá, estava lá, muito foi pregado para mim, né? É que o diabo que anda ao nosso derredor, tá? E quando se lê lá em 1 Pedro 5, né, versículo 8, que fala que o diabo anda ao nosso derredor tentando nos estragar, se faz acreditar dentro do sistema religioso que esse diabo é um espírito que anda ao seu redor, tá? E que ele ruge como um leão tentando te estragar, tentando acabar com sua vida, acabar com sua santidade. É isso que passa lá. Que um ser espiritual, tá? Que um ser espiritual, ele vai entrar na sua vida, tá? Vai entrar ali ao derredor esperando uma brecha sua para ele entrar na sua vida e acabar com a sua vida, tá? Quando se lê 1 Pedro, né, sem o estudo, né, teológico, sem a revelação da graça de Deus, sem os olhos iluminados, você acaba entrando nessa mentira. Como? Aí de acreditar que realmente um ser espiritual ele vai estar ao teu derredor tentando te tragar. Quando se lê a Bíblia sem a visão espiritual, sem o entendimento da graça, sem os olhos iluminados, você realmente acaba acreditando nisso quando você lê esse versículo, tá? Que o diabo anda ao teu derredor, ao nosso derredor, tentando nos estragar. Se a gente não lê 1 Pedro 5, versículo 8, com os olhos iluminados, nós vamos acreditar nisso. E acreditar que realmente um ser espiritual, chamado diabo, anda ao nosso derredor e ele anda tentando nos estragar como um leão que ruge, tá? Vamos ler? Vamos ler. Abram comigo em Hebreus 2,14. Abram comigo Hebreus. Carta de Paulo aos Hebreus. Quem eram os Hebreus, irmãos? Vamos lá. Quem eram os Hebreus? Os Hebreus, irmãos, eram aquele povo judeu que andava na lei, tá? Que andava seguindo a lei de Moisés, aquele povo judeu. Então, Paulo vem e escreve uma carta específica para eles. Hebreus 2,14. Vamos ler. Hebreus 2,14. Vamos lá. Vê se você consegue ler aí. Né? De repente está do lado contrário, mas eu vou ler aqui com vocês aqui, vocês acompanham comigo, tá? Isso aqui é a Bíblia, tá? Tá aqui na minha televisão, mas na Bíblia de vocês também tá a mesma coisa, tá escrito, tá? Ó, e visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele quem? Jesus, participou das mesmas coisas. Para quê? Para que pela morte
aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vamos lá. Segundo Hebreus 2,14, que nós acabamos de ler aqui, o diabo ele foi aniquilado na cruz. É ou não é o que está escrito aqui? Você lê, lê na sua casa, aí você vai acompanhar comigo aqui. Segundo Hebreus 2,14, o diabo ele foi aniquilado na morte, né? Pela morte, aniquilou o diabo, né? Aniquilar, a palavra aniquilar quer dizer o quê? Quer dizer destruiu. Ele destruiu o diabo, aniquilou, acabou com o diabo na cruz, tá? Eu não sei se você consegue aí, mas você estudando sobre essa palavra diabo, a palavra diabo do hebraico, né? Do hebraico, do original do hebraico, a palavra diabo quer dizer opositor. Opositor. Tudo que se opõe a uma ideia contrária. É um opositor. Tá? Quem colocou o diabo como ser espiritual foi o sistema religioso. Tá? Que colocou o diabo, né, como um ser espiritual. Porém, na Bíblia, para os judeus daquela época, daquela primeira era cristã, tá? Diabo era um adjetivo, tá? Diabo, a palavra diabo era um adjetivo que significava o quê? Significava acusador, opositor. Tudo que se opunha à vontade de Deus era chamado o quê? Diabo. Por isso que, não sei se você lembra, quando Jesus falou para Pedro, se afasta de mim, diabo. Afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro estava se opondo à vontade do Pai, que era o quê? A morte de Jesus Cristo. Mas não quer dizer que tinha um ser dentro de Pedro, um Satanás dentro de Pedro. Tá? Um ser espiritual dentro de Pedro, que estava impedindo Pedro. Não, não era isso. Era que Pedro estava se opondo. E a palavra usada naquela época, para quem se opunha, para quem estava se opondo à vontade, era chamado de diabo, de Satanás. Era um opositor. Em outras palavras, acusador, opositor. Tá? Mas a palavra do hebraico, no grego, do hebraico, no original, se você estudar aí para ver, você vai ver que Satanás como um espírito, né? Como um espírito, um ser espiritual, só é agregado só à igreja, tá? Ao sistema religioso, tá? Que veio desde o concílio de Nicéia, que vem trazendo isso e colocando ensinamento das pessoas, tá? Mas para os judeus daquela época ali, tá? Da primeira era cristã, tá? Nós vamos estar tratando aqui, né, de 1 Pedro, foi escrito a 62 a 64 depois de Cristo, tá? Foi isso mesmo, 1 Pedro foi escrito de 62 a 64 depois de Cristo. Então nessa época, a palavra diabo não era visto como um ser espiritual, não, era um adjetivo a qual era usado para tudo que se opunha, tudo que era opositor. A palavra diabo quer dizer opositor, uma ideia contrária. Por isso que Jesus chamou Pedro de Satanás, de diabo. Afasta de mim, Satanás. Diabo, por quê? Pedro estava se opondo à vontade de Deus, que era que Cristo morresse e ressuscitasse. E Pedro falou o que na hora? Não, eu não vou deixar. O que Jesus falou para ele? Se afasta de mim, Satanás. Se afasta de mim, diabo. Opositor. Era um opositor. A palavra diabo, Satanás, no que está na Bíblia, é uma palavra latim. Mas a Bíblia original ela não foi escrita no latim. Ela foi escrita no hebraico. Se você estudar no hebraico, você vai ver lá a palavra diabo quer dizer opositor. Tá? E é incrível que Hebreus 2,14 ele vem dizendo que, tá aqui, ó, que pela morte de Jesus Cristo aniquilou o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Quer dizer, na sua morte, Jesus ele aniquilou o diabo. Ele destruiu o diabo. Tá? E o que acontece agora? Qual o problema que está acontecendo agora que a gente vai tentar aqui, através da mente iluminada, dos olhos iluminados, através da... O que está acontecendo aqui? É que 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, foi escrito entre 62 a 64 depois de Cristo. Se 1 de Pedro, né, 5, capítulo 5, versículo 8, foi escrito depois da morte de Cristo,
diabo é esse então aqui que está em Pedro aqui? Se Jesus já tinha aniquilado o diabo na cruz. Que diabo é esse que Pedro está falando ali? Vamos ler? Vamos, abre comigo aí 1 de Pedro. Abra comigo 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha só o que Pedro vai falar e entra em contradição com Hebreus 2,14. Porque Hebreus 2,14, você leu comigo, fala que o diabo foi aniquilado, foi destruído na morte de Jesus. Como pode, 64 anos depois, o apóstolo Pedro vir dizer isso aqui que está aqui agora, ó, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Olha os iluminados agora. Se Hebreus 2,14 fala que o diabo, depois da morte de Cristo, foi destruído, aniquilado, que diabo é esse que Pedro está falando aqui? Após 64 anos depois. Não, porque o sistema religioso diz assim, pega essa palavra e fala assim, não, cuidado, que o diabo anda ao teu derredor. E ele anda ao teu derredor. Bramando como leão, tentando tirar que qualquer brecha que você der, ele vai entrar na sua vida e vai te arrasar a sua vida. Eles usam essa passagem aqui para falar isso. Bom, eu fiz parte de lá desde que nasci, tá? E era isso que eu ouvia. E era isso que eu aprendia. Que um diabo ia andar ao meu derredor, anda o tempo todo ao meu derredor, tentando me tragar como um leão que ruge. Mas se Hebreus 2,14 está falando que na morte de Cristo ele aniquilou o diabo, que diabo é esse que Pedro está falando aqui? Após 64 anos depois a morte de Cristo, apóstolo Pedro vem escrever 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro. Ele vem escrever 64 anos depois da morte de Cristo, ele vem escrever isso aqui, que o diabo anda ao derredor. Que diabo é esse se Hebreus 2,14 fala que na morte o diabo foi aniquilado? Bom, temos que concordar uma coisa. Se esse diabo que Pedro está falando aqui, 1 Pedro 5,8, é o diabo realmente de ser espiritual, então vocês têm que concordar comigo, vocês aí do sistema religioso que está assistindo ou que vai assistir, vocês têm que concordar comigo então que Jesus Cristo não é o único soberano, porque não foi só ele que venceu a morte. Porque se esse diabo que Pedro está falando aqui é o mesmo diabo lá de Hebreus 2,14, então ele ressuscitou. Então Jesus não é o único soberano. Se esse ser espiritual aí que estão falando aí, que anda ao nosso derredor, é espiritual, que nem isso aqui, e Hebreus 2,14 fala que ele foi destruído, foi aniquilado, então vocês têm que concordar comigo que o diabo também é bastante poderoso, igual a Jesus Cristo, para ressuscitar dos mortos. E Jesus não foi o único que ressuscitou, o diabo também ressuscitou. Né? Porque, como pode, né? 64 anos depois, apóstolo Pedro vem escrever a primeira epístola de Pedro e falar que o diabo anda ao redor, sendo que em Hebreus 2,14 está lá escrito que o diabo foi aniquilado e destruído na cruz. Então, que diabo? Você, por favor, se quiser comentar aí, comenta aí, pode comentar, tá livre. Que diabo é esse que Pedro está falando? Que anda hoje ao nosso derredor aí, sendo que Hebreus 2,14 fala que ele morreu. E se ele realmente for um ser espiritual e que anda ao nosso derredor, então ele ressuscitou. Vamos ter que dar o braço a torcer e acreditar que Jesus não foi o único que ressuscitou dos mortos. Que o diabo também tem esse poder de ressuscitar dos mortos. Porque se ele realmente é o ser espiritual que Pedro está falando ali, que ele anda ao nosso derredor hoje, então Jesus não é o único que ressuscitou dos mortos. O diabo também ressuscitou. Temos que dar o braço a torcer. Quer ver outra coisa? Vamos lá. Se o diabo anda ao meu derredor aqui, tá? Segundo Pedro, ele está falando isso. Os irmãos aí evangélicos falam isso.
Tá? Se eu tiver errado aqui, vocês podem falar, mas eu fiz parte lá desde que nasci, eu sei que eles falam porque falavam. E eu cresci acreditando nisso. Tá? Se o diabo anda ao meu derredor aqui, vamos lá, se o diabo anda ao meu derredor aqui, anda ao seu derredor aí, você que está me assistindo, anda ao seu derredor aí. Anda ao derredor do irmão que está ali na na igreja ali. Anda ao derredor de quem está lá em Manaus. Anda ao derredor de quem está lá nos Estados Unidos. Anda ao derredor do mundo. Então, você tem que concordar comigo que Jesus não é o único soberano. Porque o diabo também tem o poder da onipresença. Né? Mas ele não é onipresente. O único soberano e onipresente, onisciente, é Jesus Cristo ressuscitado. O diabo não tem esse poder. Mas você tem que concordar comigo que se isso aqui é verdade que os pastores pegam aí, que o diabo anda ao redor tentando nos tragar, então temos que dar também o poder da onipresença ao diabo. Né? Então, me responda aí, você que está aí do outro lado da tela aí. Que diabo é esse que Pedro está falando ali? Sendo que Hebreus 2,14 fala que o diabo ele foi aniquilado na cruz. Foi destruído. Será que também o diabo é onipresente, igual a Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo não é mais o único soberano e onipresente, que também ao diabo dá esse poder de ter onipresença, de estar a todos os momentos, a todos os lugares? Não é uma contradição, irmão? E quantos anos eu cresci aprendendo dessa forma, né, e acreditando que ao meu derredor há um ser espiritual e que anda ao meu derredor tentando me tragar. A qual só agora, me desintoxicando de todo o ensinamento do sistema religioso, eu pude enxergar a verdade e realmente saber, entender e ver qual é mesmo realmente o verdadeiro diabo que anda ao meu derredor. Vamos ver qual é o verdadeiro diabo que anda ao nosso derredor, porque o diabo, ele não é onipresente. O único onipresente é Jesus Cristo ressuscitado, que está aqui agora, está aí com você, está em todos os lugares. Né? Vamos ver qual diabo realmente está ao nosso derredor, tentando, bramando ao nosso derredor. Vamos primeiro entender uma coisa, tá? A epístola de Pedro, de 1 Pedro, ela foi escrita entre 62 e 64 depois de Cristo, depois da sua morte, tá? E o que estava acontecendo, né, na região em que Pedro estava? O que Pedro, no momento em que fez essa escrita, né, o que estava se passando ali, né, na região onde ele estava, na época em que ele estava, né? Se você for ver, estudar, né, a Bíblia, não só a Bíblia, mas a história, se você for estudar a história, né, do cristianismo, você vai ver e vai estudar e vai ver que quem reinava nessa época aqui era Nero, imperador Nero, tá? Eu não sei se você sabe, mas creio que muita gente sabe, mas Nero foi um imperador terrível, irmão. Nero foi um imperador terrível, pensa num homem ruim, tá? Nero queimava cristão à noite, tá? Para acender a cidade. Eram corpos, tá? Como se fosse poste de luz pegando fogo para clarear a cidade. Usavam pessoas, crentes, cristãos da primeira era cristã para acender a cidade. Nero odiava cristão. Um dos piores imperadores que teve em Roma foi Nero. E o que estava acontecendo no momento dessa escrita dessa carta de 1 Pedro? Nero tinha atacado fogo na cidade de Roma. Tinha atacado fogo, tá? Na cidade de Roma. Porque ele queria fazer um palacete para ele. Ele queria fazer um dos maiores, né, reinados. Ele ia fazer um maior castelo para ele. Tá? O que ele fez? Ele queimou uma parte de Roma. Só que não conseguiu controlar o fogo. O fogo passou a tomar a cidade toda. Tá? E começaram a acusar Nero de ter colocado fogo na cidade de Roma. Tá? O que Nero fez para sair, para tirar o seu da reta? Começou a acusar os cristãos daquela época de 64, depois de Cristo.
falando que foram os cristãos daquela época que tacaram fogo na cidade. Daí começou uma perseguição. Daí generalizou uma perseguição onde os cristãos também era cristã, e tanto Pedro também estava sofrendo uma perseguição muito grande. Tá? E o que Pedro faz aqui para essa primeira carta? O que Pedro está fazendo? Ele está aconselhando aquele povo ali a andar corretamente. Tá? Quando Pedro se fala diabo ali, ele não está falando de um ser espiritual. Pedro está falando ali da sua própria carne, da carne daquele povo, para eles tomar cuidado, porque a lei condenava, a lei dos judeus condenava, tá? E os fariseus daquela época, os religiosos daquela época, eram assim com os imperadores com Roma. Eles andavam assim com Roma. Então Pedro estava falando para ele, cuidado com as obras da carne, cuidado com as obras da lei, para vocês não pecarem contra a lei, para dar lugar à carne. Tá? Que é o que? O adversário. Pedro estava usando um adjetivo. Esse diabo que Pedro estava falando era a carne daquele povo. Era o que se opunha ao espírito, à vontade de Deus. Era o que se opunha à lei, porque a lei precisava da carne para ter condenação. A lei precisava da carne. Era a carne que pecava e a lei condenava por causa do ato da carne. Então Pedro estava falando, cuidado, porque já estamos sofrendo uma perseguição muito grande. Os religiosos estão de olho em vocês. Caso vocês pequem, caso vocês transgridem, eles vão vir acusar vocês, vão vir se opor a vocês. Então quando Pedro fala, né, cuidado com o diabo que ruge como um leão, bramando, era para ter cuidado com a carne, irmão. Porque o único que anda ao nosso derredor, dia e noite, não é um ser espiritual chamado diabo, não. O que anda ao nosso derredor dia e noite, o que anda ao nosso derredor dia e noite é a nossa carne. É isso aqui, ó. É a minha carne. Mente ativada de Cristo agora. Você vai daqui a Vila de Cava ali agora, para comer um x-tudo. A sua carne fica ou ela vai contigo? Ela vai com você. E ela indo contigo, ela leva o quê? O desejo de roubar, o desejo de matar, a malícia, a fornicação, o olhar malicioso. É ou não é, irmão? Aonde você vai, a tua carne está contigo. Se tem um diabo ao qual Pedro está falando, é a sua carne. É o que pode levar você a deixar de viver o reino de Deus. Tá? Deixar de viver o reino, que é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. A carne, ela pode tirar isso de você. E ela pode trazer a ira de Deus para a sua vida. A carne. Então, o diabo que anda ao nosso derredor é a nossa carne. Você vai daqui para a central. A sua carne vai junto. A vontade de beber também vai junto. A vontade de fumar também vai junto. E se você não vigiar, chega lá na cidade, você está cantando lá, vai varrendo, vai que a vassoura vai atrás. Vai varrendo e você está lá bebendo e lá, a carne é assim, irmão. Quer ver quem você é de verdade? Fique sozinho, vai você sozinho para um lugar. Você vai ver quem realmente é você, que é a tua carne. O diabo que Pedro está falando de 1 Pedro 5, versículo 8, é a sua carne. Não é um ser espiritual que anda ao seu derredor, não. Tira isso da tua cabeça. Porque se for um ser espiritual, tá? Hebreus 2,14, então tá errado. Porque Hebreus 2,14 fala que o diabo ele foi aniquilado na cruz. Então que diabo é esse que Pedro está falando ali se ele foi aniquilado? Então o diabo que Pedro está falando naquela época era para aquele povo tomar cuidado com a sua carne. Porque os religiosos daquela época estavam de olho naquele povo. Na primeira era cristã, aquele povo que se destacava, que foi chamado da eclésia, que foi tirado para fora daquele templo, daquela religiosidade. Mas aqueles religiosos estavam de olho, esperando que eles viessem cair e transgredir a lei para eles acusarem. Porque é isso que o diabo faz. Diabo é opositor, acusador. O original no hebraico, acusador, opositor, aquilo que se opõe à vontade de Deus. Não é um ser de chifre, qual a religião colocou na tua cabeça e na minha cabeça, não. Que tem um ser de chifre vermelho, igual um monstro tragando ao teu redor, tentando te tragar, irmão. Pelo amor de Deus. Vamos ter a mente iluminada, vamos crescer no evangelho, vamos deixar de ser meninos, de tomar leitinho.
Esse diabo ao qual Pedro está falando é porque eles estavam seguindo, eles estavam sofrendo uma perseguição por Nero. Nero colocou fogo na cidade e acusou os cristãos daquela primeira cristã. E Pedro estava vivendo aquela primeira era. Ele acusou os cristãos de tacar fogo em Roma. Em 64 depois de Cristo. Então, 1 Pedro vem falando para aquele povo, ó, toma cuidado, porque o diabo anda ao teu redor tentando fazer você cair, tentando te tragar. Que era o que? Era a carne daquele povo. Diabo, na Bíblia, é um opositor, é um acusador, é um adjetivo para aquela palavra, tá? Era um adjetivo que queria dizer o quê? A carne deles, ó, vocês tomam cuidado com a sua carne. A sua carne está tentando tragar vocês o tempo todo, e se vocês transgredirem a lei, aqueles lá que se dizem santos, que estão lá dentro do templo o tempo todo, orando de pé, né, com as cadeiras, as melhores cadeiras lá de frente, lá dos trabalhos, que se dizem líderes religiosos, pastores, aqueles lá vão te acusar. Porque eles que fazem papel de diabo, de Satanás, de acusador, de opositor. Então vocês tomam cuidado com a carne de vocês. É isso que Pedro estava falando para aquele povo. Né? Já entramos no entendimento? Entramos? Então, a carne, irmão, o diabo que anda ao nosso derredor, é a nossa carne. Ela anda o tempo todo tentando nos tragar, tentando nos derrubar. Por isso temos que vencer as vontades da nossa carne. Abram comigo aí em Gálatas. Gálatas 5. Abram comigo em Gálatas 5. Abram comigo em Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ó, vamos lá, vamos ler comigo, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito. Entende, irmão? É opositor, é oposta. A carne, ela é oposta ao espírito. Elas militam, elas lutam o tempo todo, são uma oposta à outra. Então é a carne, irmão. É a nossa carne. A carne do ser humano tenta tragar o espírito, anda ao derredor do nosso espírito. Porque você sabe, nós somos corpo, alma e espírito. E o diabo, que é a nossa carne, que milita o tempo todo contra o nosso espírito, tentando nos derrubar, para que a ira do Senhor venha sobre nossas vidas. Olha o que ele fala. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque estes são opostas, tá vendo, irmão? Se opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Olha, mas, versículo 18, Gálatas 5, versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Por quê, irmão? Porque quem estava debaixo da lei era quem transgredia na carne. A lei, ela punia a carne. Ela não punia o Espírito, ela punia a carne. Errou, transgrediu a lei, pecou a carne. O que acontecia? Era apedrejado, era morto, era crucificado, era a condenação que vinha para a carne. Entende? Condenação que vinha para a carne, era a lei. Mas se andas no espírito, a lei não tem poder. Era o que Pedro estava falando naquele. Cuidado com o diabo, a sua carne, a vossa carne, o opositor que se opõe contra o teu espírito, anda de noite tentando te tragar. Pedro está falando, cuidado, a sua carne, vigia, andar em espírito, para que não venha fazer a vontade da sua carne. Era isso que Pedro está falando. O que o sistema religioso fez? Os homens fizeram? Transformaram isso em Satanás, um espírito, um ser de cauda, um ser de chifre que anda ao seu derredor. E que já vimos aqui que Hebreus 2,14 bate de frente com isso e aniquila isso. Que não existe esse ser, porque ele foi destruído na cruz. Ele foi destruído na cruz. Então, se ele foi destruído 64 anos antes, ele foi destruído, o que ele está fazendo lá em 1 Pedro? 64 anos depois. Então, irmão, olha o que fala, ó. Porque as obras da carne, ó, versículo 19. Gálatas 5, versículo 19. Porque as obras da carne
são manifestas. As quais são, ó, adultério, né, irmão? Adultério. Ó, adultério. Aí, ó. Fornicação, impureza, lascívia, isso tudo são obras da carne, não tem nada a ver com Satanás. Ó, idolatria, feitiçaria, não é Satanás, não é diabo, são obras da sua carne, da minha carne. Inimizade, ó, adultério, tem nada a ver com pombagira. Né? Que fala o quê? O cara adulterou, tá? Que é a pombagira que tá na vida do cara. Não é a pombagira, irmão. Segundo a Bíblia aqui, Gálatas 5, versículo 19, tá aqui, ó, adultério, uma obra da carne. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, isso tudo são obras da carne. O que o sistema religioso faz? Não, isso é demônio, é pombagira, é tranca-rua, é isso. Não, aqui, ó. Ó, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, irmão, aqui, ó, bebedice. O que eles falam que é bebedice? O cara que bebe lá, que entorna o marafo lá, o que é? É Zé Pilintra aqui. Não é nem pilintra, nem pilantra, irmão, é obra da sua carne, é você. Sou eu, é você que gosta de um marafo, gosta de uma cachaça. Aí bota, é muito fácil botar a culpa no Zé Pilintra, no diabo, mas tá aqui, ó. É bebedice, ó, glutonaria, coisa semelhante, as quais, ó, vamos ler para entender. Ó, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante. E estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Irmão, o reino que fala aqui não é o reino do céu, tá, irmão? Não é o céu. Não é isso. O reino que fala aqui é o reino de Deus, a qual vivemos hoje. Gozo, paz, alegria, tá? Felicidade. As pessoas que cometem as obras da carne não vivem felizes. É isso que Paulo está querendo dizer. Não vivem, porque a ira do Senhor vem sobre sua vida. Sabe o que é a ira do Senhor? Deus, ele é teu pai, ele é meu pai. E quando um filho erra, o que Deus faz? Ele, ó, corrige. Ele não te condena ao inferno, mas ele te corrige nessa vida. Quando você comete isso aqui, você paga aqui mesmo. Não vive feliz, né? Vive passando vergonha, não anda de cabeça alta na rua, anda de cabeça baixa, porque sabe que cometeu um erro e todo mundo está sabendo. Enche a cara de cachaça, cai, sai por aí, depois fica com vergonha das vergonhas que fez. Não vive uma vida feliz. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não tem nada a ver com o inferno, com Satanás, não tem nada disso. Abre a sua mente, olhos iluminados. O reino de Deus é gozo, paz, alegria. Aqui, ó. Tá vendo? Depois vem os frutos do Espírito. Depois Paulo vem trazendo os frutos do Espírito, que é para a gente fazer as coisas boas. Abram comigo em Colossenses 3:5. Vamos lá. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos ver o que vai dizer. Olha lá. Olha só. Já entendemos aqui que o diabo que anda ao nosso derredor não é um ser espiritual. Tá? É a sua carne, é a minha carne, é a sua carne. Agora, irmão Leandro, como é que eu faço para poder tirar esse diabo, matar esse diabo, acabar com isso? Tá? Olha o que Colossenses fala. Mortificai, ó, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos das desobediências. Tá vendo? O que você tem que fazer para acabar com isso na sua vida, com essas obras da carne, essas coisas que vão tirar o reino de Deus da sua vida? O que você tem que fazer? Mortificar. Você tem que mortificar a sua carne. Mortificar a sua carne. Mas, irmão Leandro, como eu faço isso? Como eu faço para mortificar a minha carne? Vamos lá, abra comigo. Romanos 8:13.
Vamos lá, Romanos 8:13. Vamos lá. Romanos, vamos abrir comigo, abre sua Bíblia comigo aí. Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, versículo 13. Ó, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo jejum que está escrito aqui, porque o pastor da igreja, ele fala o seguinte: para você mortificar a sua carne, você tem que fazer um jejum. Abstinência de alimento. Você tem que deixar de comer para você deixar de fazer as obras da carne. Mas a palavra de Deus, Romanos 8:13, fala o quê? Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Não é pelo jejum. Não é pelo jejum. É pelo Espírito. Pelo Espírito. A palavra fala que nós temos que viver em Espírito e em verdade. Em Espírito. Pelo Espírito. O que eu vou fazer? Eu sei que aquela bebida ali, aquela bebedice ali, eu ficar bêbado ali, vai trazer a ira de Deus sobre a minha vida. O que eu vou fazer? Não. Pelo Espírito eu sei que Deus habita em mim. Eu sei que Deus está aqui comigo. Por Ele estar aqui, por eu ser casa dele, eu não vou fazer aquilo. Eu não vou beber esse copo de cachaça. Eu não vou me embebedar porque o Espírito de Deus mora em mim. Isso é mortificar sua carne pelo Espírito. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Vivereis o que? O reino. Alegria, gozo, paz no Espírito Santo. Então, aquela mulher tá passando ali, aquela linda mulher tá passando ali, tá te dando mole, tá te desejando. Você pelo Espírito, não, eu sou casa de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu não vou fazer isso porque Deus mora em mim. Tudo é lícito? É lícito, você poderia fazer. Mas você não vai fazer porque você é templo do Espírito Santo de Deus. E aonde você está, você pode estar no fundo do abismo. Você pode estar no mais fundo oceano. E o Espírito Santo de Deus, ele está contigo. Ele está comigo. Ele está presente. Como ele está presente aqui agora. Está comigo, com você e agora. E que pelo Espírito de Deus em nossas vidas, nós vamos mortificar a nossa carne. E vamos dizer não às obras da carne para que nós vamos viver a plenitude do Espírito Santo, a alegria, o gozo e a paz que eles têm por nós. E vamos aniquilar esse diabo que anda no nosso derredor, que é a nossa carne. Não é um ser de cauda. Nossa carne, sabedoria do Espírito Santo de Deus. Você está aqui, a tua carne está contigo. Você vai para Londres, a sua carne está contigo. E com ela, vai todos os desejos de Gálatas 5. Os desejos da carne, que é idolatria, bebedice, inveja, ira. Isso tudo vai junto. Se engana não que você vai para Londres e a sua carne vai ficar aqui. Não, vai contigo. E ela vai levar tudo isso com você. A vontade de beber, a vontade de fornicar, a vontade de adulterar. Isso tudo vai junto contigo. Então esse diabo, vou botar lá de novo. 1 Pedro 5:8, vamos lá. 1 Pedro 5. 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá. Olha lá. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, a vossa carne, já aprendemos isso, a vossa carne, vosso adversário, anda em derredor, mente iluminada, é o nosso derredor. O que eu falei? Você vai para a central, sua carne vai junto. Chega lá na central, a lascívia, a malícia, a vontade de beber, de adulterar, vai tudo junto. Tudo junto. E a nossa carne, isso aqui, ó, não presta, irmão. Isso aqui é terrível. Quando tu vê uma coisa, se a tua carne, ela não respeita Deus, ela não respeita o teu espírito, ela é oposta, tu viu aqui, porque são opostas. A carne é oposta, ela milita quando tu vê, se ela não respeita Deus, ela vai respeitar você. Tu acha mesmo que a sua carne ela vai respeitar você? Não, a sua carne ela quer te colocar de joelho.
A sua carne, ela quer te botar envergonhado. E que se você não vigiar, ela vai te botar você prostrado. E que se você não, pelo Espírito de Deus, repreender a sua carne e falar assim, eu não vou fazer isso porque eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida, ela vai te colocar prostrado, envergonhado. Por isso nós temos que vigiar com a nossa carne, pelo Espírito repreender ela, falar, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu tenho o Espírito Santo, sou templo do Espírito Santo de Deus, ele habita em mim, então eu não vou fazer. Eu não vou fumar aquela maconha, eu não vou cheirar aquele crack, aquela cocaína, eu não vou botar um pingo de cachaça na minha boca porque eu sou de Cristo, ele habita em mim. Isso é repreender e mortificar a carne pelo Espírito. Pelo Espírito que habita em mim e habita em você. Tá? Então esse diabo aqui, ó, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, como leão, é a sua carne que está tentando te tragar e te botar de joelho envergonhado. Mas pelo Espírito você vai dizer, não, eu sou templo do Espírito Santo, eu não vou cometer essa obra da carne. Porque você é templo do Espírito Santo como eu. Então, irmão, tá aí. Mais um engano desfeito da religião. Tá? E aqui diz, 1 Pedro, o diabo anda ao nosso derredor. Toma. Mas esse diabo, tá? Não é um ser de chifre espiritual, não. É a sua carne, é você mesmo. E você vai daqui para a central, sua carne vai junto. Você tá aqui, ela tá aqui contigo também. Você vai para a central, ela vai. Ela vai para a central. Chega na central, tudo que é malícia da obra da carne vai contigo, não fica aqui não. A vontade de beber, a vontade de adulterar vai junto. Andando ao seu redor, tentando te tragar. Mas você hoje está fortificado pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. E você, pelo Espírito de Deus, você vai falar assim, eu não vou fazer. Porque eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Vou deixar essa mensagem com vocês aí, tá? Graça e paz. Que Deus venha cada vez mais e mais, pelo Espírito, nos dar força para mortificar a nossa carne. Tá bom? Que é o diabo que anda ao nosso derredor. Fique com Deus, graça e paz. Somos salvos pela graça, pela fé, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus. Não vem de nós para que nós não venhamos nos vangloriar nem nos engrandecer. Tá? Vem de Deus, porque a Ele toda a honra, toda a glória. Ele é o único soberano. Amém? Fica na paz.